Minha irmã me chamou de sombra e me agrediu, até um bilionário intervir. Eu sou Jéssica, 27 anos, e na última terça-feira eu estava na joalheria Belames, admirando brincos de diamante pelos quais havia economizado por meses para comprar. Depois de anos mal conseguindo me sustentar, finalmente tinha algo para comemorar. Foi quando minha irmã Amber invadiu o lugar, com o rosto contorcido de raiva. Antes que eu pudesse explicar, a mão dela acertou minha bochecha, o som ecoando pela loja silenciosa. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Antes de te contar o que aconteceu depois, me deixe saber de onde você está assistindo, e aperte o botão de curtir se você já teve um membro da família te humilhando em público. Crescer com Amber era como viver na sombra de um tornado. Ela era 2 anos mais velha, mais bonita, e de alguma forma sempre o centro das atenções. Enquanto eu trabalhava em empregos de meio período desde os 16, Amber passeava entre hobbies e grupos de amigos, confiante de que nossos pais cobririam suas despesas. E eles sempre faziam isso. Nossa casa de infância nos subúrbios de Fênix não era luxuosa, mas nunca nos faltavam necessidades básicas. Papai trabalhava como professor de matemática do ensino médio, e mamãe gerenciava uma pequena boutique de roupas. Eles não eram ricos, mas conseguiam juntar dinheiro suficiente para dar a Amber tudo o que ela queria: aulas de dança, acampamentos de líderes de torcida, roupas novas a cada estação. Enquanto isso, eu economizava meu dinheiro de babá para comprar materiais de arte e software de design gráfico. Jéssica, seja razoável, mamãe dizia sempre que eu apontava a disparidade. Sua irmã precisa de mais apoio. Você sempre foi tão independente. Independente não era uma escolha. Era sobrevivência. Aos 20 me mudei de casa, trabalhando tempo integral numa gráfica, enquanto fazia aulas noturnas para meu diploma de design gráfico. Amber ficou em casa até os 25. Quando nossos pais finalmente compraram a entrada do seu apartamento como presente de formatura depois da sua 3ª tentativa na faculdade comunitária. O mês passado marcou meu 5º aniversário na Boyd Creative, onde havia subido de designer júnior a líder de várias contas importantes. Minha chefe Nathalie acabará de me dar um aumento substancial depois que consegui a campanha Peterson. Pela primeira vez eu tinha espaço no meu orçamento e decidi comprar algo que nunca me permitirá: brincos de diamante de verdade. No domingo, antes do incidente na joalheria, nos reunimos na casa dos meus pais para o jantar mensal da família. Eu estava animada para compartilhar a notícia da minha promoção, mas como sempre, Amber dominou a conversa. Pessoal, eu tenho um anúncio, ela havia gritado, exibindo um anel de diamante considerável. Trevor me pediu em casamento. Vamos nos casar na primavera. Trevor, seu namorado de 5 meses, sorriu desconfortavelmente ao lado dela. Ele trabalhava com imóveis comerciais e dirigia um carro caro, que parecia ser seu principal atrativo para minha irmã. Oh, querida, isso é maravilhoso! Mamãe correu para abraçá-la enquanto papai deu tapinhas nas costas de Trevor. Quando finalmente consegui mencionar minha promoção, mamãe acenou distraidamente. Que bom, querida. Agora, Amber, nos conte como ele pediu. Naquela noite decidi que os brincos não eram uma indulgência, mas uma declaração. Um lembrete de que minhas conquistas importavam, mesmo que apenas para mim. A Belames não era a joalheria mais cara de Fênix, mas certamente era a mais intimidante. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando luz prismática através das vitrines de vidro. A equipe de vendas usava ternos pretos sob medida e câmeras de segurança monitoravam todos os ângulos. Eu havia passado pela loja dezenas de vezes, mas nunca tive coragem de entrar. Naquela manhã de terça-feira tirei meio-dia de folga do trabalho e vesti meu melhor vestido azul marinho. Arrumei meu cabelo castanho até os ombros, apliquei maquiagem sutil, e até usei saltos, uma raridade para alguém que vivia de tênis e jeans. Eu queria parecer com alguém que pertencia a uma joalheria fina. Empurrando a pesada porta de vidro, fui recebida pelas notas suaves de música clássica e o aroma sutil de perfume caro. Uma mulher alta e elegante com cabelo preto com mechas prateadas se aproximou com um sorriso caloroso. Bem-vinda a Belames. Sou Tara. Como posso ajudá-la hoje? Minha boca secou. Estou procurando brincos de diamante. Algo pequeno, mas de boa qualidade. É minha primeira compra real. Em vez da condescendência que eu temia, os olhos de Tara se iluminaram. Seus primeiros diamantes. Esse é um marco especial. Vamos encontrar algo perfeito para você. Ela me levou a uma vitrine com dezenas de brincos, explicando graus de corte e clareza enquanto selecionava vários pares. Eu estava começando a relaxar quando a porta tocou, anunciando outro cliente. Eu não teria me virado, exceto pela voz familiar que cortou a atmosfera refinada como uma faca irregular. Oh meu Deus, Jéssica! O que você está fazendo aqui? Amber estava na entrada, ladeada por 2 mulheres que reconheci como suas amigas da faculdade, Bridget e Kyla. Minha irmã usava jeans brancos justos, uma blusa de seda rosa, e saltos que a colocavam 3 polegadas acima da minha altura. Seu cabelo loiro recentemente iluminado caía em ondas perfeitas pelos ombros. Você está perdida? Ela continuou, sua voz ecoando pela loja silenciosa. Este lugar não é um pouco fora da sua liga? Os sobrancelhos de Tara se ergueram ligeiramente, mas sua postura profissional permaneceu intacta. Sua irmã está olhando nossa coleção de diamantes. Gostaria de se juntar a nós? Irmã, Amber riu, caminhando em nossa direção com suas amigas seguindo atrás.
Sim, infelizmente compartilhamos DNA, embora você nunca adivinhasse olhando para nós. A comparação implícita pairou no ar. Amber sempre havia sido a bonita com seu cabelo loiro e olhos azuis. Eu puxei o lado do nosso pai com características mais escuras e um físico mais atlético. Não sabia que você estava fazendo compras hoje, eu disse, tentando manter minha voz firme. Está procurando alianças de casamento? Só dando uma olhada, Amber deu de ombros, espiando na vitrine. Trevor e eu provavelmente iremos a Cartier em Scottsdale. O que você está comprando? Bijuteria? Tara pigarreou. Na verdade, sua irmã tem excelente gosto. Ela está considerando estes brincos de meio quilate. Os olhos de Amber se estreitaram enquanto examinava os brincos que Tara segurava. Meio quilate? Com seu salário? Isso parece excessivo. Recebi uma promoção, eu disse, sentindo o calor subir ao meu rosto. Posso pagá-los. Uma promoção naquela pequena gráfica? Impressionante, o tom de Amber gotejava sarcasmo. O que isso significa? $1 a mais por hora? Bridget riu atrás da mão enquanto Kyla fingia examinar uma vitrine de pulseiras. Notei um casal mais velho do outro lado da loja observando nossa interação com expressões de desaprovação. É uma agência de design gráfico, não uma gráfica, eu corrigi, embora soubesse que a distinção não significava nada para Amber, e o aumento é substancial. Bem, bom para você, Amber respondeu, pegando outro par de brincos da vitrine. Embora se você tivesse algum senso financeiro, investiria esse dinheiro em vez de gastá-lo com joias. Mas esse sempre foi seu problema, não foi? Tomada de decisões ruins. 5 anos de terapia me ensinaram a não cair na armadilha de Amber, mas suas palavras ainda doíam. Tara, sentindo a tensão, tentou redirecionar. Estes complementariam seu tom de pele lindamente, ela disse, segurando os brincos perto da minha orelha. O corte princesa captura a luz magnificamente. Eles são perfeitos, concordei, deliberadamente ignorando Amber. Vou levá-los. Sério? Amber se aproximou, seu perfume sendo esmagador. Você vai gastar milhares em brincos logo depois que anunciei meu noivado? Isso é tão típico de você. A acusação me pegou desprevenida. O que minha compra de brincos tem a ver com seu noivado? Você não suporta que eu seja o centro das atenções pela primeira vez. Você sempre teve ciúmes de mim. A voz de Amber se elevou, fazendo um guarda de segurança perto da entrada olhar em nossa direção. Pela primeira vez? Eu ri incrédula. Você sempre foi o centro das atenções. Passei minha vida na sua sombra. Senhoras, Tara interveio. Talvez pudéssemos. Na minha sombra, Amber a cortou. Isso é ridículo. Você é quem mamãe e papai se gabam com sua bolsa de estudos e carreira. Pobre Amber não pode competir com a perfeita Jéssica. A distorção da realidade era tão completa que me deixou momentaneamente atordoada. Havíamos crescido na mesma casa? Ela não havia notado as incontáveis vezes que nossos pais priorizaram suas necessidades, seus desejos, seus dramas? Isso não é verdade e você sabe, eu disse baixinho, consciente da audiência que havíamos atraído. 2 vendedoras a mais haviam pausado suas atividades para assistir, e uma mulher elegante navegando por colares havia se afastado de sua vitrine. Sabe de uma coisa? Não preciso ouvir isso. Virei-me para Tara. Gostaria de comprar os brincos agora. Não ouse se afastar de mim. Amber agarrou meu braço, suas unhas manicuradas cravando em minha pele. Eu me afastei. Não faça uma cena, Amber. Isso é embaraçoso. Eu estou embaraçosa? Você é quem está comprando joias que não pode pagar só para ofuscar meu noivado. Nem tudo é sobre você, eu disse, minha paciência finalmente se esgotando. Isso não tem nada a ver com seu noivado. Ganhei esse dinheiro. Economizei por meses e estou comprando algo bonito para mim pela primeira vez. Tara discretamente deslizou os brincos em uma caixa de veludo e se moveu em direção ao caixa, claramente esperando acelerar a transação antes que a situação escalasse ainda mais. Amber seguiu, seu rosto corado. Quanto custam esses brincos mesmo? Tara hesitou, olhando para mim pedindo permissão. Acenei. Estes custam $2.800, ela disse calmamente. O queixo de Amber caiu. $3.000? Você está louca? Isso é o que mamãe e papai gastaram no meu semestre inteiro da faculdade. Que eles pagaram, lembrei a ela. Trabalhei durante a escola. Este é meu dinheiro. É um desperdício. Um completo desperdício. A voz de Amber ecoou pela loja. Você está só tentando provar algo porque tem ciúmes do meu anel, do meu noivo, da minha vida. Não tenho ciúmes de você, Amber. Nunca tive. A simples verdade pareceu quebrar algo nela. Seu rosto se contorceu de raiva, e antes que eu pudesse reagir, sua mão voou pelo ar e conectou com minha bochecha. O som rachou como um chicote na loja silenciosa. A dor floresceu em meu rosto enquanto lágrimas saltaram aos meus olhos. A loja caiu completamente silenciosa. A música clássica de repente muda como se alguém tivesse baixado o volume da realidade. Minha mão foi à minha bochecha ardente enquanto eu encarava minha irmã incrédula. Em 27 anos, através de todas as nossas brigas e desentendimentos, ela nunca havia me batido. Nem uma vez. A boca de Tara formou um U perfeito de choque. Bridget e Kyla haviam congelado no meio do movimento, de repente interessadas em examinar as peças do chão. O guarda de segurança se endireitou e estava se movendo em nossa direção. E então uma voz profunda e autoritária quebrou o silêncio atrás de mim. Toque na minha esposa novamente e veja o que acontece. A voz pertencia a um homem alto no final dos 30, impecavelmente vestido em um terno carvão que gritava alfaiataria sob medida. Seu cabelo escuro estava penteado com precisão, e sua linha da mandíbula poderia ter sido esculpida em mármore.
Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Cinza aço e absolutamente inabaláveis enquanto se fixaram em Amber. Com licença, Amber gaguejou, sua bravata vacilando. O homem deu um passo à frente, se posicionando ligeiramente na minha frente. Você me ouviu. Se levantar a mão para minha esposa novamente, vai se arrepender. Confusão se espalhou pela loja. Tar olhou entre nós com olhos arregalados. Até o guarda de segurança pausou sua aproximação, incerteza escrita em seu rosto. Sua esposa? Amber repetiu, seu olhar saltando entre o estranho e eu. Eu estava igualmente confusa, mas muito atordoada para falar. Esposa? Nunca havia visto esse homem antes na minha vida. Sim, minha esposa, o homem continuou, sua voz controlada mas dura como granito. E não apreciou testemunhar ela sendo agredida em público. Um lampejo de medo cruzou o rosto de Amber enquanto ela notou o relógio caro do homem, a qualidade de seu terno e sua presença comandante. Pela primeira vez, ela parecia sem palavras. O homem se virou ligeiramente em minha direção, e peguei um lampejo de confusão em seus olhos quando viu meu rosto mais claramente. Sua expressão confiante vacilou por apenas um momento antes de se recuperar. Claire, você está bem? Ele perguntou, seu tom se suavizando consideravelmente. Eu não sou, comecei. Mas ele já havia se virado de volta para Amber. Não sei quem você é ou qual é seu problema, mas este comportamento é completamente inaceitável, ele continuou. Sugiro que saia antes que eu mande a segurança escoltá-la para fora. O choque de Amber estava dando lugar à indignação. Você sequer sabe quem eu sou? Essa é minha irmã, não sua esposa. O nome dela é Jéssica. O homem piscou, olhando para mim mais cuidadosamente. Um leve rubor subiu por seu pescoço quando a realização surgiu. Peço desculpas pela confusão, ele disse, sua compostura escorregando momentaneamente, mas meu ponto permanece. Seu comportamento é imperdoável. Finalmente encontrei minha voz. Quem é você? Harrison Walsh, ele respondeu, estendendo a mão. E peço sinceras desculpas pelo mal-entendido. De costas, você se parece notavelmente com minha esposa Claire. O nome se registrou instantaneamente. Harrison Walsh era o fundador da Innovate Tech, uma empresa de software que revolucionou a segurança digital. Seu patrimônio líquido era estimado em vários bilhões de dólares, e seu rosto ocasionalmente aparecia em revistas de negócios e notícias de tecnologia. Você é Harrison Walsh? O tom de Amber mudou drasticamente, hostilidade se transformando em doçura enjoativa. Oh meu Deus, que honra! Sou uma grande fã do seu trabalho. Harrison nem olhou para ela. Você está bem? Ele me perguntou novamente. Isso pareceu doloroso. Acenei, minha bochecha ainda ardendo. Estou bem. Obrigada por intervir, mesmo sendo um caso de identidade trocada. O erro foi meu, mas minha preocupação é genuína, Harrison disse. Desentendimentos familiares não deveriam escalar para violência física. Não foi um desentendimento, Amber interveio, tentando salvar a situação. Estávamos só brincando. Irmãs, sabe? Jéssica sabe que não quis dizer nada com isso. A desfaçatez da mentira fez meu sangue ferver. Isso não é verdade. Você me deu um tapa porque não deixei você me fazer sentir pequena por comprar algo bonito para mim mesma. Isso é absurdo, Amber protestou, olhando para Harrison com uma expressão suplicante. Jéssica sempre exagera. Ela está chateada porque acabei de ficar noiva e ela ainda está solteira. A expressão de Harrison permaneceu impassível. Testemunhei toda a troca. Você estava diminuindo as conquistas dela e tentando fazê-la se sentir culpada por gastar seu próprio dinheiro. Quando isso não funcionou, recorreu à agressão física. O guarda de segurança finalmente havia chegado ao nosso grupo, acompanhado por um homem mais velho distinto em um terno risca de giz. Senhor Walsh, o homem mais velho disse, sua voz deferente. Há algum problema? Senhor Bellamy, Harrison acenou cumprimentando. Esta mulher, ele gesticulou para Amber, acabou de agredir outro cliente. Então este era o Bellamy da joalheria Bellamy's. O próprio dono havia vindo investigar o distúrbio. Não fiz tal coisa, Amber protestou. Isso é tudo um mal-entendido. Diga a eles, Jéssica. Todos os olhos se voltaram para mim. Por um momento senti o impulso familiar de suavizar as coisas, de minimizar o incidente para manter a paz familiar. Era o que sempre fazia. Mas algo havia mudado dentro de mim quando a palma de Amber conectou com meu rosto. Ela me deu um tapa, eu disse claramente, porque decidi comprar estes brincos em vez de ouvir ela me criticar. A expressão do Sr. Bellamy endureceu. Temos uma política de tolerância zero para comportamento violento em nosso estabelecimento. Receio que devo pedir que saia imediatamente. Não pode estar falando sério, Amber balbuciou. Sabe quem é nosso pai? Não acredito que isso seja relevante, o Sr. Bellamy respondeu friamente. Frank, por favor, escorte esta senhora e suas acompanhantes à saída. O guarda de segurança deu um passo à frente. Por aqui, por favor. Jéssica, você não pode deixar eles fazerem isso. A voz de Amber se elevou novamente. Diga a eles que foi só uma briguinha de irmãs. Eu não disse nada, observando enquanto Frank gentil, mas firmemente guiou Amber em direção à porta. Bridget e Kyla seguiram, suas expressões mortificadas. Na porta, Amber se virou. Você vai se arrepender disso, Jéssica. Espere até mamãe e papai ouvirem sobre como você me humilhou em público. Depois que saíram, a loja permaneceu desconfortavelmente silenciosa. Harrison Walsh se virou para mim, arrependimento genuíno em sua expressão. Tornei esta situação mais complicada e peço desculpas. Por favor, permita-me compensar. Talvez um café depois que completar sua compra? Gostaria de explicar adequadamente.
Hesitei, incerta sobre o que fazer com esta reviravolta surreal dos eventos, mas algo em sua expressão sincera me fez acenar. Ok, café seria bom. O Sr. Bellamy pessoalmente completou minha transação, pedindo desculpas profusamente pelo incidente infeliz em sua loja. Assinei o comprovante do cartão de crédito com mãos trêmulas, ainda processando o turbilhão de eventos. Quando Tara me entregou a distintiva sacola azul contendo meus brincos, Harrison Walsh esperava pacientemente pela porta. Juntei-me a ele perguntando que estranho capricho do destino havia trazido um magnata bilionário da tecnologia para o drama da minha família. Harrison sugeriu um pequeno café na esquina, longe da rua principal movimentada. Era um espaço elegante com cabines privadas e 10 suave tocando ao fundo. O tipo de lugar que eu normalmente passaria por fora, assumindo que estava além do meu orçamento. Venho aqui quando preciso pensar, Harrison explicou, enquanto um garçom nos levou a uma mesa no canto. O expresso é excelente, e eles respeitam a privacidade. Uma vez sentados com café, um americano para ele, um latte para mim, Harrison se inclinou para a frente com uma expressão de desculpa. Preciso explicar o que aconteceu lá. Minha esposa Claire está em Londres a negócios, e eu estava na Bellamy's procurando um presente de aniversário. Quando a vi de costas, sua altura, cor e estilo do cabelo, até o vestido azul, você se parecia notavelmente com ela. Quando aquela mulher lhe deu um tapa, reagi instintivamente. Está tudo bem, eu disse, ainda processando a sequência bizarra de eventos. Sua intervenção provavelmente impediu que as coisas piorassem. Amber não lida bem com correção pública. A expressão de Harrison escureceu ligeiramente. Família pode ser complicada. Não deveria presumir entender seu relacionamento com sua irmã. Não, você leu a situação corretamente, admiti, envolvendo minhas mãos ao redor da caneca quente. Amber sempre foi a filha favorita. Ela não está acostumada comigo me defendendo. Há dinâmicas familiares, Harrison acenou. Estou familiarizado com o conceito. Meu irmão mais novo e eu tivemos um relacionamento similar por muitos anos. Algo em seu tom me deixou curiosa. Teve? Melhorou? Harrison tomou um gole de seu café antes de responder. Sim, eventualmente. Levou distância, tempo e algumas conversas difíceis. Tyler se ressentia de viver na minha sombra depois que a Innovat Tech decolou. Ele se sentia comparado a mim a cada momento. Isso soa familiar, eu disse, embora no meu caso, eu sempre estive na sombra de Amber. A questão subjacente é a mesma. Comparação é a ladra da alegria, Harrison respondeu. Uma vez que Tyler e eu reconhecemos a cunha entre nós e começamos a nos comunicar honestamente, as coisas melhoraram. Ele administra nossas operações europeias agora, completamente por seu próprio mérito. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Harrison Walsh poderia ser um bilionário, mas falava sem pretensão, ouvindo atentamente enquanto expliquei mais sobre meu relacionamento com Amber e meus pais. Então estes brincos, ele gesticulou para a sacola da Bellamy's ao meu lado, representam mais que apenas joias para você. São prova de que meu trabalho tem valor, confirmei. De que eu tenho valor, independente da aprovação da minha família. Harrison acenou pensativo. Entendo isso completamente. Quando vendi meu primeiro software aos 19, usei o dinheiro para comprar um relógio ridiculamente caro. Não porque precisava, mas porque representava validação. Exatamente, eu disse, surpresa com quão precisamente ele havia capturado o sentimento. Nossas xícaras de café estavam vazias quando Harrison olhou para seu telefone e franziu ligeiramente. Tenho uma reunião em 30 minutos. Mas gostei da nossa conversa. Ele hesitou, então perguntou, o que exatamente você faz em design gráfico? Sou designer líder na Boyd Creative. Lidamos com branding e marketing para várias contas nacionais. Me especializo em integração de mídia digital. Os olhos de Harrison se iluminaram com interesse. Integração de mídia digital? Na verdade, estamos procurando alguém com essa expertise na Innovat Tech. Nossa equipe de marketing precisa de perspectivas frescas para nosso novo app de segurança para consumidores. Sério? Não consegui esconder minha surpresa. Você estaria interessada em enviar um portfólio? Sem pressão, claro, apenas uma oportunidade para explorar. Meu coração acelerou com a perspectiva. A Innovat Tech era conhecida por seu ambiente de trabalho inovador e pacotes de compensação excepcionais. Até uma entrevista seria uma experiência valiosa. Adoraria, respondi, tentando soar profissional em vez de ansiosa. Harrison sorriu e tirou um cartão de visitas. Me envie um e-mail diretamente. Farei com que chegue ao nosso diretor criativo. Quando nos levantamos para sair, Harrison pausou. Mais uma coisa. Não deixe a reação da sua irmã diminuir sua conquista hoje. Esses brincos representam seu trabalho duro. Use-os com orgulho. Acenei, tocada por sua compreensão. Obrigada. Por tudo. Caminhando de volta ao meu carro, me senti estranhamente leve apesar do drama da manhã. O encontro com Amber havia sido doloroso, mas a mentoria inesperada de Harrison havia mudado algo na minha perspectiva. Talvez pela primeira vez, eu havia me mantido firme sem pedir desculpas por ocupar espaço. Meu telefone vibrou com mensagens de texto recebidas, 3 da minha mãe, 2 do meu pai, e 7 de Amber. Silenciei sem lê-las. Qualquer tempestade familiar que estivesse se formando poderia esperar até eu estar pronta para enfrentá-la. Quando cheguei em casa naquela noite, meu telefone havia acumulado 23 mensagens de texto e 9 chamadas perdidas. Passei por elas enquanto tirava os sapatos e desabava no meu sofá.
As mensagens de Amber escalaram de raivosa. Como você ousa me embaraçar assim? Para manipulativa. Mamãe está realmente chateada com você. Para falsamente conciliatória, te perdoo por ter exagerado. As mensagens dos meus pais eram previsivelmente unilaterais, exigindo que eu ligasse imediatamente para explicar por que causei uma cena e humilhei minha irmã. Nenhuma delas mencionou o tapa. Deixei o telefone de lado e tirei a caixa de veludo contendo meus novos brincos. Sob a luz suave da lâmpada, os diamantes pegaram fogo, espalhando pequenos arco-íris pela parede da minha sala. Eles eram lindos, mas mais importante, eram meus. Ganhos através dos meus próprios esforços. Escolhidos com meu próprio gosto. Comprados com meu próprio dinheiro. Em vez de ligar para minha família, passei a noite polindo meu portfólio digital. Se a oferta de Harrison Walsh fosse genuína, eu queria estar preparada. Selecionei meus projetos mais fortes, atualizei meu currículo e criei um e-mail profissional para o endereço em seu cartão de visitas. A resposta veio na manhã seguinte enquanto eu estava no trabalho, quase me fazendo derrubar minha caneca de café. Jéssica, obrigado por enviar seu portfólio impressionante. Nossa diretora criativa Amy Sullivan gostaria de se encontrar com você nesta sexta-feira às 14 horas. Por favor, me informe se este horário funciona com sua agenda. Atenciosamente, Harrison Walsh. Não era apenas uma introdução por cortesia. Ele estava realmente arranjando uma entrevista. Respondi rapidamente confirmando o horário. Então passei o resto da manhã em uma névoa de descrença e empolgação. Naquela noite, finalmente me preparei para ligar para meus pais. Como esperado, minha mãe atendeu com desaprovação imediata. Jéssica Marie Reis. O que diabos aconteceu ontem? Amber está absolutamente devastada. Respirei fundo. Mãe, Amber te contou que ela me deu um tapa na cara em uma loja pública? Uma pausa. Ela disse que houve um mal-entendido. Que você estava fazendo uma cena sobre o noivado dela. Não foi isso que aconteceu, eu disse firmemente. Eu estava comprando brincos com o dinheiro da minha promoção recente, que a propósito, ninguém me parabenizou no jantar de domingo. Amber apareceu, me criticou, e quando não recuei, ela me deu um tapa forte o suficiente para deixar marca. Bem, tenho certeza de que ela não quis dizer. Ela quis dizer, interrompi. E um estranho teve que intervir porque foi tão inapropriado. O dono da loja pediu para ela se retirar. Um estranho? Amber mencionou algum homem se envolvendo em assuntos familiares onde não pertencia. Quase ri. Esse algum homem era Harrison Walsh. Quem? O fundador da Innovate Tech, um bilionário que reconheceu comportamento abusivo quando viu. Minha mãe ficou em silêncio, processando essa informação. Finalmente disse, sua irmã ainda está muito chateada. Tenho certeza de que está. Ser responsabilizada é chateante quando você não está acostumada com isso. Jéssica, essa é uma coisa terrível de dizer sobre sua irmã. É, mãe? Quando foi a última vez que Amber enfrentou consequências por suas ações? Quando foi a última vez que você ou papai não ficaram do lado dela? Outra pausa. Nós não tomamos partido. Desta vez eu ri. Mãe, vocês têm tomado partido a vida inteira. Eu só estou finalmente reconhecendo isso. Não sei o que deu em você, minha mãe respondeu, sua voz tensa. Isso não é nada como você. Talvez esse seja o problema, eu disse baixinho. Talvez seja exatamente como eu deveria ter sido o tempo todo. A conversa terminou pouco depois com minha mãe expressando decepção com minha atitude e sugerindo que eu ligasse para Amber para pedir desculpas. Prometi pensar sobre isso, sabendo que não tinha intenção de fazer essa ligação. Sexta-feira chegou com uma mistura de expectativa e nervos. Escolhi um traje profissional, usei meus novos brincos para dar confiança, e cheguei na elegante sede da Innovate Tech 15 minutos mais cedo. O prédio era uma maravilha da arquitetura moderna, todo vidro e materiais sustentáveis, com um lobby apresentando uma parede viva espetacular de plantas tropicais. A recepcionista me direcionou ao 14º andar, onde fui recebida por um assistente amigável chamado Jordan. Senhorita Sullivan está alguns minutos atrasada, Jordan explicou, me levando a uma área de espera confortável. Posso trazer água ou café? Água seria ótimo. Obrigada. Quando Jordan se afastou, uma voz familiar chamou meu nome. Harrison Walsh se aproximou com um sorriso caloroso, vestido mais casualmente que em nosso primeiro encontro, jeans escuros e uma camisa social azul marinho. Jéssica, que bom que pôde vir. Como está? Bem, obrigada. Um pouco nervosa, admiti. Não precisa estar. Amy ficou impressionada com seu portfólio, particularmente a campanha Sunrise Healthcare. Ela está ansiosa para conhecê-la. Conversamos brevemente sobre a empresa até uma mulher marcante com cabelo cor de cobre e óculos verdes vibrantes se aproximar. Você deve ser Jéssica, ela disse, estendendo a mão. Sou Amy Sullivan. Desculpe o atraso, emergências criativas. Você sabe como é. Absolutamente sorri, gostando imediatamente de sua maneira direta. Harrison, você vai participar? Amy perguntou. Se estiver tudo bem com vocês duas, ele respondeu. Tenho interesse pessoal nesta contratação particular. Amy ergueu uma sobrancelha, mas acenou. Vamos usar a sala de conferências Aspen. A entrevista foi diferente de qualquer que eu havia experimentado. Em vez de perguntas padrão sobre pontos fortes e fracos, Amy me envolveu em uma discussão detalhada sobre filosofia de design e solução criativa de problemas. Ela me mostrou materiais de marketing atuais da Innovate Tech e pediu minha crítica honesta, acenando apreciativamente as minhas sugestões. Harrison observou principalmente, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes sobre meu processo colaborativo e adaptabilidade.
Sua presença era de apoio em vez de intimidante, e me peguei falando com confiança inesperada sobre minha visão e capacidades. Uma última pergunta, Amy disse, olhando para Harrison antes de continuar. Nossa equipe trabalha de perto com desenvolvedores que podem ser, digamos, particulares sobre suas criações. Como você lida com personalidades fortes em conflitos criativos? Pensei sobre as incontáveis vezes que naveguei pelas demandas de Amber e expectativas dos meus pais, encontrando soluções diplomáticas enquanto preservava meus próprios limites. Acredito em encontrar o objetivo comum por baixo do conflito, respondi. A maioria dos desentendimentos criativos surge de todos quererem o melhor resultado, mas vendo caminhos diferentes para chegar lá. Tento honrar cada perspectiva enquanto mantenho o propósito final em foco. Amy acenou, aparentemente satisfeita. Bem, Jéssica, isso foi esclarecedor. Temos alguns candidatos a mais para entrevistar, mas você ouvirá de nós até quarta-feira que vem. Quando Amy recolheu suas anotações, Harrison perguntou: Você tem tempo para um tour rápido antes de sair? Adoraria, respondi, surpresa com a oferta. Harrison me levou pelo espaço de trabalho inovador, me apresentando a vários membros da equipe pelo caminho. O ambiente era colaborativo, mas focado com amenidades pensadas como pods silenciosos, mesas em pé, e um jardim no terraço deslumbrante onde funcionários podiam trabalhar ao ar livre em bom tempo. O que acha? Harrison perguntou enquanto estávamos no terraço, olhando a cidade. É incrível, respondi honestamente. Tudo parece projetado para apoiar tanto criatividade quanto bem-estar. Esse é exatamente o equilíbrio que buscamos, ele acenou. Quando as pessoas se sentem valorizadas, produzem seu melhor trabalho. Quando retornamos ao lobby, Harrison pausou. Espero que não ache isso intrusivo, mas queria perguntar: como estão as coisas com sua família depois do incidente de terça-feira? Suspirei. Complicado. Eles esperam que eu peça desculpas a Amber. Não veem o comportamento dela como problema. A expressão de Harrison era pensativa. Padrões familiares são persistentes. Levou anos para meu irmão e eu quebrarmos os nossos. Ele hesitou e então acrescentou: O que quer que aconteça com esta posição, Jéssica, não perca a confiança que mostrou na Bellamy's. Esse tipo de autodefesa é valioso em todos os lugares, não apenas em joalherias. Obrigada, eu disse, genuinamente tocada por sua mentoria contínua. Isso significa muito. Enquanto dirigia para casa, reflete sobre a estranha sequência de eventos que me havia levado até ali. Um confronto público doloroso havia de alguma forma aberto portas que nunca imaginei abordar. Conseguindo ou não emprego, algo fundamental havia mudado em como me via e minhas capacidades. Meu telefone tocou quando parei no complexo do meu apartamento. Era Amber. Após um momento de hesitação, atendi. Alô, Jéssica. Sua voz estava tensa. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Respirei fundo. Sim, precisamos. Mas não se a conversa começar com você esperando que eu peça desculpas. Com licença. Seu tom se endureceu. Você me embaraçou na frente das minhas amigas. Não, Amber. Você se embaraçou ao me dar um tapa em público. Isso é agressão, a propósito. Não seja tão dramática. Mal foi um tapinha. Foi forte o suficiente para deixar marca, rebati. E você fez isso porque não deixei você me fazer sentir mal por comprar algo bonito para mim mesma. Isso não é sobre os estúpidos brincos, ela rebateu. É sobre você tentar roubar a atenção do meu noivado. A acusação familiar poderia ter me deixado na defensiva uma vez. Agora, apenas soava patética. Amber, comprar brincos não tem nada a ver com seu noivado. Nem tudo é sobre você. Você mudou, ela disse acusadoramente. Não é mais a mesma irmã. Você está certa, concordei. Eu mudei. Não vou mais me diminuir para te deixar confortável. A linha ficou silenciosa por vários segundos. Quando Amber falou novamente, sua voz estava mais fria, mais controlada. Mamãe e papai querem todos nós no jantar este domingo. Eles esperam que você esteja lá. Era um comando, não um convite. No passado, eu teria obedecido automaticamente. Vou pensar sobre isso, eu disse. Tenho muita coisa acontecendo agora. O que você poderia possivelmente ter acontecendo? O tom desdenhoso era tão familiar que quase me fez rir. Na verdade, acabei de fazer uma entrevista na Innovate Tech. Algum homem que interveio na joalheria, ele organizou isso. Outro silêncio. Você está inventando isso. Por que eu inventaria isso? Para soar importante, Amber respondeu, mas pude ouvir a incerteza em sua voz. Ninguém consegue emprego através de encontros aleatórios. Acredite no que quiser, eu disse, de repente cansada da conversa. Preciso ir. Se decidir vir no domingo, aviso a mamãe. Encerrei a chamada antes que ela pudesse responder, sentindo uma estranha mistura de tristeza e libertação. O roteiro familiar do nosso relacionamento estava mudando, e embora a mudança fosse necessária, não era indolor. Domingo chegou com uma mensagem da minha mãe, jantar às 17 horas. Papai está fazendo seu assado de panela. Por favor, chegue na hora e se vista bem. A mensagem não fazia menção à nossa conversa tensa ou ao incidente com Amber. Era como se ela esperasse que tudo voltasse ao normal através de pura força de vontade. No passado, eu poderia ter obedecido, aparecendo com um sorriso apaziguador e um pedido de desculpas não dito em minha postura. Em vez disso, respondi, estarei lá às 17h15. Tenho alguns compromissos antes. Uma pequena rebelião, mas significativa. Não estava mais concordando com os termos deles sem questionar. Me vesti cuidadosamente em jeans pretos, uma blusa verde floresta, e após um momento de deliberação, meus novos brincos de diamante.
Eles capturaram a luz quando virei minha cabeça, me lembrando da força que havia encontrado na Belames. O que quer que acontecesse no jantar, eu não me diminuiria para manter a paz. A viagem para a casa suburbana dos meus pais pareceu mais longa que o usual. Ensaiei respostas potenciais para acusações, praticando réplicas firmes mas calmas para as críticas que antecipava. Quando parei na entrada às 17h17, minhas palmas estavam suando, mas minha determinação estava intacta. Meu pai atendeu a porta, sua expressão uma mistura de desaprovação e preocupação. Você está atrasada, ele disse como cumprimento. Olá para você também, papai, respondi, passando por ele para a entrada familiar. A casa cheirava a assado de panela e tensão. Na sala, Amber estava sentada na borda do sofá, mexendo no telefone. Ela olhou quando entrei, sua expressão imediatamente endurecendo. Olha quem finalmente decidiu aparecer, ela comentou para ninguém em particular. Escolhi não me envolver. Em vez disso, caminhei até a cozinha onde minha mãe estava arrumando uma salada. Ela olhou com um sorriso tenso. Jéssica, ótimo, você chegou. Poderia pôr a mesa? O pedido familiar, sempre direcionado a mim, nunca a Amber, quase me fez aquecer automaticamente. Em vez disso, pausei. Na verdade, mãe, achei que poderíamos conversar primeiro sobre o que aconteceu na Belames. Suas mãos pararam nas pinças da salada. Não acho que isso seja necessário. Todos nós tivemos tempo para esfriar a cabeça. Vamos só ter um jantar de família agradável. Um jantar de família agradável onde fingimos que Amber não me deu um tapa em público, onde agimos como se nada tivesse acontecido. O sorriso da minha mãe ficou forçado. Jéssica, por favor. Sua irmã está sob muito estresse com o planejamento do casamento. Não vamos fazer tempestade em copo d'água. A minimização era tão previsível que quase era cômica. Antes que eu pudesse responder, Amber apareceu na porta. Você ainda está falando sobre isso? Foi há dias. 5 dias, corrigi. E sim, ainda estou falando sobre isso porque ninguém reconheceu o que realmente aconteceu. Meu pai se juntou a nós, sua expressão cautelosa. Do que se trata tudo isso? Jéssica está sendo dramática sobre nossa pequena discussão na joalheria. Amber revirou os olhos. Não foi uma discussão. Você me deu um tapa na cara porque não deixei você me intimidar. Meninas, meu pai interveio. Vamos nos acalmar. Eu estou calma, interrompi. Estou declarando fatos. Amber me agrediu em público. Um dono de loja testemunhou e pediu para ela sair. Um completo estranho teve que intervir. Esse homem não tinha direito de se envolver em assuntos familiares, minha mãe disse primamente. Esse homem, enfatizei, reconheceu comportamento abusivo quando viu. Algo que esta família parece incapaz de fazer. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. O rosto da minha mãe havia empalidecido, e as sobrancelhas do meu pai se uniram em uma carranca profunda. Abusivo, ele repetiu. Essa é uma acusação séria, Jéssica. Não é uma acusação. É uma descrição, respondi, mantendo minha voz firme. Amber tem me diminuído verbalmente por anos e vocês dois têm permitido isso. Terça-feira foi apenas a primeira vez que se tornou físico. Isso é completamente injusto, Amber protestou. Sempre fui solidária com você. A revisão descarada da história poderia ter me feito duvidar da minha própria experiência uma vez. Agora apenas reforçou minha determinação. Nomei uma vez, desafiei. Uma instância específica onde você me apoiou em vez de competir comigo ou diminuir minhas conquistas. Amber abriu a boca, então a fechou novamente. Seus olhos procuraram nossos pais por socorro. Jéssica, minha mãe começou seu tom conciliatório. Famílias têm altos e baixos. Ninguém é perfeito, mas nos amamos, e isso é o que importa. Amor sem respeito não é amor, respondi. É controle. E cansei de ser controlada. O que isso significa? Meu pai perguntou, sua voz se endurecendo com preocupação. Respirei fundo. Significa que estou estabelecendo limites. Não vou participar de reuniões familiares onde o comportamento de Amber é desculpado e o meu é policiado. Não vou fingir que está tudo bem quando não está. E não vou pedir desculpas por me defender. Então você está nos dando um ultimato? O tom do meu pai era incrédulo. Não, eu disse. Estou te dizendo o que preciso para ter um relacionamento saudável com todos vocês. O que vocês fazem com essa informação é a escolha de vocês. Amber bufou. Isso é ridículo. Você está agindo como se eu tivesse cometido algum crime horrível. Foi só um tapa. Um tapa a mais, respondi calmamente. E não é só sobre o tapa. É sobre anos sendo tratada como inferior, tendo minhas conquistas minimizadas enquanto as suas são celebradas. Isso não é verdade, minha mãe protestou. Sempre tivemos orgulho das duas meninas. Sério? Quando te contei sobre minha promoção, mal reconheceu. Quando Amber anunciou seu noivado com um homem que namora há 5 meses. Vocês fizeram uma celebração improvisada. Isso é diferente, meu pai interveio. O noivado é um evento da vida. E um avanço significativo na carreira, não é? Desafiei. Ou é apenas que as conquistas de Amber se alinham com o que vocês valorizam enquanto as minhas não? A pergunta pairou no ar, desconfortável em sua precisão. Minha mãe se ocupou com a salada novamente evitando contato visual. Meu pai mudou o peso, parecendo de repente mais velho. Esses brincos são bonitos, minha mãe disse abruptamente mudando de assunto. Novos? Sim, toquei um reflexivamente. Estes são os que estava comprando quando Amber me deu o tapa. Parecem caros, ela comentou, seu tom sugerindo desaprovação. Eram. Pude pagá-los por causa da minha promoção. Bem, são adoráveis, ela concedeu relutantemente. Nos movemos para a sala de jantar em silêncio desconfortável.
Quando tomamos nossos lugares usuais, notei que minha mãe havia posto um quinto lugar. Estamos esperando alguém? Perguntei. Trevor vai se juntar a nós, Amber respondeu com um sorriso presunçoso. Meu noivo deveria fazer parte dos jantares de família, não acha? A ênfase em noivo era deliberada, um lembrete do seu status de relacionamento comparado ao meu estado solteiro. Era uma tentativa tão transparente de reclamar superioridade que quase senti pena dela. A campainha tocou, e Amber pulou para atender. Ela retornou momentos depois com Trevor, um homem alto com um rosto agradável e olhos incertos. Ele acenou educadamente em minha direção enquanto Amber o guiou para o assento ao lado dela. Trevor, você se lembra da minha irmã Jéssica? Ela disse, seu tom sugerindo que eu era uma conhecida distante em vez de família imediata. Claro, ele sorriu. Parabéns pela sua promoção. Amber mencionou que você trabalha com design gráfico. Ela mencionou? Não consegui esconder minha surpresa. Sim, ela disse que você é bem talentosa. Olhei para Amber, que de repente estava muito interessada em ajustar seu guardanapo. Ela havia realmente dito algo positivo sobre mim? Obrigada, respondi. E parabéns pelo seu noivado. O jantar prosseguiu com conversa cuidadosa, todos navegando ao redor do confronto anterior. Meu pai discutiu uma próxima reunião do conselho escolar, minha mãe descreveu problemas com o novo sistema de inventário da sua boutique, e Trevor compartilhou detalhes sobre uma propriedade que estava anunciando. Quando a sobremesa foi servida, torta de maçã da mamãe, Trevor notou meus brincos. Esses são lindos, ele comentou. Amber estava me contando sobre sua visita a Belamis. Lugar bem sofisticado. A referência à nossa visita fez Amber tensionar visivelmente. Me perguntei exatamente qual versão dos eventos ela havia compartilhado com seu noivo. Sim, foi minha primeira vez lá, respondi cuidadosamente. Tive um encontro inesperado com Harrison Walsh enquanto fazia compras. As sobrancelhas de Trevor se ergueram. O Harrison Walsh da Innovate Tech? O mesmo, confirmei. Na verdade, fiz uma entrevista na empresa dele na sexta-feira. Fez mesmo? Minha mãe interveio, claramente surpresa. Você não mencionou isso. Não tinha certeza se vocês estariam interessados, respondi honestamente. É apenas uma oportunidade de carreira, não um evento da vida. Meu pai empalideceu ligeiramente ao ter suas palavras refletidas de volta para ele. Claro que estamos interessados, ele disse. Nos conte sobre isso. Então contei, descrevendo a sede impressionante, o estilo de entrevista envolvente de M. Sullivan e o ambiente de trabalho inovador. Enquanto falava, percebi que minha família estava ouvindo com atenção genuína, talvez pela primeira vez em anos. Eles disseram que me darão uma resposta até quarta-feira, conclui. Seria um passo significativo tanto em responsabilidade quanto em compensação. Isso é maravilhoso, Jéssica, minha mãe disse, e fiquei surpresa com a sinceridade em sua voz. Temos orgulho de você, sabe? Mesmo que nem sempre mostremos adequadamente. O simples reconhecimento trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Não era um pedido de desculpas, mas era um começo. Amber permaneceu quieta durante toda essa troca, mas quando recolhemos os pratos da sobremesa, ela se aproximou de mim na cozinha. Você realmente conheceu Harrison Walsh? Ela perguntou, sua voz baixa o suficiente para nossos pais não ouvirem. Sim, respondi, enxaguando um prato. Ele me confundiu com sua esposa a princípio. Amber ficou silenciosa por um momento, então disse, isso é bem legal, na verdade. Olhei para ela procurando pelo sarcasmo ou farpa escondida, mas sua expressão parecia genuína. Os brincos ficam bonitos em você, ela acrescentou, desajeitadamente. Não deveria ter feito essa cena na loja. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo de Amber, era significativo. Decidi encontrá-la no meio do caminho. Obrigada. E seu anel é lindo. Trevor parece uma boa pessoa. Ela acenou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. É. Ele realmente me deu uma bronca sobre a coisa do tapa. Disse que foi inaceitável. Homem inteligente, comentei, surpresa e impressionada com a bússola moral de Trevor. Amber concordou. Talvez tive sorte com este. Enquanto dirigia para casa naquela noite, reflete sobre as mudanças sutis que haviam ocorrido. Nada havia sido dramaticamente resolvido, sem abraços de grupo chorosos ou revelações familiares profundas. Mas algo havia mudado em mim, certamente, e possivelmente neles também. Meu telefone apitou com uma mensagem quando parei no complexo do meu apartamento. Era de um número desconhecido. Jéssica, é Harrison Walsh. Amy ficou muito impressionada com sua entrevista. Antes de fazermos uma oferta formal, Claire gostaria de conhecê-la. Ela retorna de Londres amanhã. Almoço na terça-feira? Me avise se está disponível. Encarei a mensagem, mal ousando acreditar no que ela implicava. Uma oferta formal? Da Innovate Tech? Enquanto digitava minha aceitação entusiasmada, peguei um vislumbre do meu reflexo no retrovisor. Os diamantes em minhas orelhas capturaram a luz da rua, brilhando como pequenas estrelas. Eles eram lindos, sim, mas o que representavam era muito mais valioso. O momento em que decidi que meu valor não era determinado pela opinião da minha irmã ou aprovação dos meus pais. Às vezes os confrontos mais dolorosos levam ao crescimento mais importante.
E às vezes um tapa numa joalheria pode mudar toda a direção de uma vida. Um mês depois, sentei na minha mesa elegante e nova no 12º andar da sede da Innovate Tech, dando os toques finais numa apresentação para o lançamento do app de segurança. Meu espaço de trabalho dava vista para o horizonte da cidade, com luz natural entrando através de janelas do chão ao teto. Uma pequena suculenta em vaso, presente de boas-vindas da minha equipe, ficava ao lado dos meus monitores duplos. A transição havia sido rápida e emocionante. Depois de conhecer Claire Walsh, uma mulher calorosa e inteligente que tinha uma semelhança notável comigo de certos ângulos, recebi a oferta formal no dia seguinte. O salário era quase o dobro do que ganhava na Boyd Creative, com benefícios que incluíam opções de ações, arranjos de trabalho flexível e uma verba para desenvolvimento profissional. Dar o aviso a Natalie havia sido agridoce. Ela havia sido uma chefe solidária e mentora, mas mesmo ela não podia negar que a oportunidade era boa demais para passar. Como você sequer entrou no radar deles? Ela havia perguntado, genuinamente curiosa. Quando expliquei o incidente da joalheria, ela riu incrédula. Só você, Jéssica, transformaria levar um tapa em público em avanço na carreira. Minha nova posição como estrategista criativa sênior veio com autonomia e responsabilidade. Liderei uma pequena equipe desenvolvendo a identidade visual e experiência do usuário para os produtos de consumo da Innovate Tech. O trabalho era desafiador e gratificante, me empurrando para expandir minhas habilidades enquanto valorizava minha expertise existente. Claire havia se tornado uma amiga inesperada e aliada. Apesar de sua riqueza e posição, ou talvez por causa delas, ela era refrescantemente sem pretensões. Ocasionalmente almoçávamos juntas no jardim do terraço, onde ela compartilhava insights sobre navegar o mundo corporativo e construir relacionamentos genuínos dentro dele. Harrison me contou sobre a situação com sua irmã, ela havia confidenciado durante um desses almoços. Tenho uma dinâmica similar com meu irmão. Levou anos de terapia para eu parar de buscar a aprovação dele. Sua abertura me fez sentir menos sozinha nas minhas lutas familiares. Era consolador saber que mesmo pessoas que pareciam ter tudo resolvido tinham seus próprios relacionamentos complicados para gerenciar. Harrison mantinha distância profissional no trabalho, me tratando exatamente como tratava outros membros da equipe. Mas ocasionalmente parava na minha mesa com uma pergunta ou sugestão pensativa. Sua mentoria era sutil, mas consistente. Os outros funcionários pareciam me aceitar pelos meus próprios méritos em vez de como a descoberta do Harrison, o que foi um alívio. Em casa, havia me mudado para um apartamento ligeiramente maior num prédio com academia e horta comunitária. A mudança havia sido parcialmente prática. O novo lugar era mais perto da Innovate Tech, mas também simbólica. Um novo começo para combinar com meu novo capítulo profissional. Meus brincos de diamante ocupavam um lugar de honra na minha caixa de joias, usados para apresentações importantes e momentos quando precisava me lembrar do meu valor. Eles representavam não apenas uma compra, mas um momento crucial. O dia em que parei de me encolher para acomodar as inseguranças dos outros. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Amber. Nosso relacionamento havia entrado numa fase nova e estranha, não próxima exatamente, mas menos antagônica. Depois do confronto do jantar de domingo, ela havia mantido distância por quase 2 semanas, antes de enviar uma mensagem breve. Tenho pensado sobre o que aconteceu. Não deveria ter te dado aquele tapa. Estava errado. Me desculpe. O pedido de desculpas havia sido escasso, mas aparentemente sincero. Respondi com igual brevidade. Obrigada por reconhecer isso. Aprecio o pedido de desculpas. Desde então trocávamos mensagens ocasionais, principalmente atualizações superficiais, mas sem a subcorrente de competição que anteriormente definia nossas interações. A mensagem de hoje era mais substancial. Jantar de aniversário da mamãe sábado que vem às 18 horas. Trevor e eu temos novidades para compartilhar. Gostaria que você estivesse lá. Considerei o convite. Reuniões familiares ainda eram um pouco tensas, mas cada uma parecia menos carregada que a anterior. Meus pais haviam feito esforços pequenos mas notáveis para mostrar interesse no meu novo emprego e vida. Meu pai até havia visitado meu novo apartamento, ajudando a instalar prateleiras e expressando admiração genuína pelo meu avanço na carreira. Estarei lá, respondi. Preciso levar alguma coisa? Só você mesmo, veio a resposta, seguida por uma segunda mensagem, e talvez aqueles brincos. Mamãe mencionou que gostou deles. O simples reconhecimento me fez sorrir. Um mês atrás, Amber nunca teria sugerido que eu usasse algo que pudesse atrair atenção ou elogios. No final do dia de trabalho, encontrei Claire no lobby como planejado. Havíamos desenvolvido uma tradição de caminhadas de sexta-noite pelo jardim de esculturas próximo, discutindo tudo desde projetos de trabalho até recomendações de livros e dinâmicas familiares. Como foi sua semana? Ela perguntou enquanto caminhávamos pelo caminho arborizado. Produtiva, respondi. A interface do app de segurança está quase finalizada. E contratei uma designer júnior que tem talento incrível com animação. Harrison mencionou que sua equipe está adiantada no cronograma. Ele está impressionado. Senti uma onda de orgulho pelo elogio indireto. E você? Como foi a conferência de tecnologia? Enquanto Claire descrevia suas experiências como palestrante principal, reflete sobre o quanto minha vida havia se transformado em apenas 4 semanas. Além das melhorias materiais, melhor emprego, apartamento mais bonito, segurança financeira aumentada. A mudança mais significativa era interna.
Eu me movia pelo mundo diferentemente agora, com confiança em vez de desculpas. A jornada não havia sido fácil. Passei várias sessões com uma terapeuta desfazendo os padrões familiares que moldaram minha autopercepção. Aprender a estabelecer limites sem culpa continuava sendo uma prática diária. Mas cada pequena vitória reforçava minha determinação. Você parece contemplativa hoje, Claire observou quando pausamos perto de uma escultura moderna de fitas metálicas entrelaçadas. Estava pensando sobre como as coisas eram diferentes há um mês, admiti. Às vezes ainda não consigo acreditar que Amber me dando um tapa na Bellamy's levou a tudo isso. Claire sorriu. O catalisador nem sempre é agradável, mas às vezes precisamos de um choque para quebrar velhos padrões. Verdade, acenei. Embora eu não recomendaria ser agredida publicamente como estratégia de carreira. Nós duas rimos, continuando nossa caminhada enquanto a luz da tarde se tornava dourada nos jardins. Mais tarde naquela noite, enquanto preparava o jantar na minha nova cozinha, me peguei cantarolando contente. Meu telefone apitou com uma notificação de e-mail. O curso de desenvolvimento profissional para o qual me candidatei havia sido aprovado. Mais uma pequena vitória. Mais um passo adiante. Pensei sobre o próximo jantar de aniversário com minha família. Provavelmente haveria momentos estranhos, talvez até tensões. As novidades de Amber poderiam ser gravidez, detalhes do casamento, ou algum outro evento da vida que mais uma vez a centralizaria na narrativa familiar. Mas estava tudo bem. Seus momentos de celebração não diminuíam os meus. Havia espaço para ambas as nossas histórias. Os brincos viriam comigo. Não como armadura desta vez, mas como lembrete. Um lembrete de que me manter firme na minha verdade, mesmo quando desconfortável, havia levado a um crescimento que não poderia ter imaginado. Um lembrete de que às vezes os confrontos mais dolorosos criam espaço para as transformações mais significativas. Minha jornada daquele momento na joalheria Bellamy's até minha vida atual não havia sido linear ou simples. O caminho para a autoestima raramente é. Mas cada passo havia sido necessário. A humilhação do tapa. A aliança inesperada com Harrison. O confronto com minha família. A oportunidade na Innovatech. O trabalho contínuo de manter limites. Os diamantes capturaram a luz quando os coloquei na minha caixa de joias para o jantar de sábado. Eles brilhavam não apenas com seu brilho inerente, mas com a história que agora carregavam. Minha história de encontrar valor além da validação dos outros. Às vezes as lições mais importantes da vida vêm embrulhadas em pacotes dolorosos. Às vezes os momentos que parecem finais são na verdade começos. E às vezes quando alguém tenta te fazer sentir pequena, a resposta mais poderosa é se expandir para seu eu completo e magnífico.